Resolução da COP29 finalmente é finalizada e a gente tem péssimas notícias para o Brasil, porque os objetivos principais não foram cumpridos e claro que a pressão aumenta para a COP30, que vai ser realizada no Brasil, inclusive possivelmente com a presença do Trump, que é um grande crítico dessas reuniões sobre as questões climáticas. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a situação de Benjamin Netanyahu, que nega pedido dos principais líderes militares do país para tentar amenizar o conflito, ou seja, aparentemente, o primeiro-ministro israelense não está buscando a paz na região, e falar um pouquinho também sobre a OTAN, que começa a se movimentar com Mark Rutte, que é o grande líder da organização, marcando reunião com Trump, inclusive negociando e falando sobre a aliança que se forma entre Coreia do Norte e Rússia, e com reunião marcada nessa terça-feira, para discutir com os ucranianos possíveis respostas ao lançamento do míssil balístico russo contra o solo ucraniano. Falar também, pessoal, sobre a situação de Putin, que alega, faz como se fosse uma espécie de aviso, né? Estados Unidos, acho que agora vocês entenderam exatamente qual foi o recado que a gente conseguiu passar, fazendo uma certa ameaça, não só aos Estados Unidos, mas também a todo o Ocidente, e falar também, galera, do aumento do exército russo, que anuncia que agora perdão de dívidas vão acontecer em troca do alistamento por pelo menos um ano nas forças militares russas. Isso dá um indício que a guerra vai continuar, pelo menos por um tempo considerável. Falar também, pessoal, sobre o documento que foi liberado por parte da Ucrânia, que fala que a Rússia já tem objetivos pré-estabelecidos para a Ucrânia, que é a divisão em 3 territórios, vamos entender aqui exatamente quais são os planos russos, e também sobre a situação de vários países, como por exemplo Noruega, Suécia, Finlândia e agora até a Alemanha, com a Operação Deutschland, que coloca que até 200 mil veículos militares da OTAN e cerca de 1 milhão de militares podem passar pelo solo alemão para combater no leste europeu. A gente tem de novo, né? Reino Unido fazendo ameaças, a Alemanha liberando documentos oficiais de combate à Rússia, a situação está se agravando. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a JBS, pessoal, que cancela, que boicota o Carrefour, que é uma empresa francesa aqui no Brasil, em retaliação às declarações do Carrefour sobre o acordo Mercosul-União Europeia e a própria França, que não quer assinar o documento, e falar um pouquinho também sobre Kim Jong-un, que fala que os exercícios militares praticados pelos americanos em conjunto com os japoneses e sul-coreanos colocam a situação em uma pré-guerra. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. E nesse momento eles estão em Black Friday. Isso quer dizer que para você registrar a sua marca, você pode ter até R$1.000 de desconto, hein, pessoal? Então não perde essa oportunidade. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, a gente teve a COP29, realizada em Baku, no Azerbaijão. Lembrando que COP, a conferência entre as partes, são reuniões que se estabelecem, geralmente, galera, periodicamente, a cada um ano, é o objetivo, né, do estabelecimento dessas reuniões, para discutir alguns objetivos comuns, sempre pensando no desenvolvimento sustentável e no combate às alterações climáticas, né? Pois bem, pessoal, dessa reunião, o grande objetivo era fazer com que os países desenvolvidos, eles se comprometessem a repassar uma quantidade de verbas determinada, estima-se mais ou menos, tá? Que seria de 1,3 trilhão de dólares, até 2035, dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Porque a gente sabe que, claro, galera, hoje os países em desenvolvimento geralmente têm menos tecnologias um pouco mais rudimentares, que geralmente trazem mais malefícios para o meio ambiente. Embora a gente saiba também que os países ricos são os principais emissores, né, dos gases de efeito estufa para a atmosfera. Mas enfim, depois de toda a discussão, de participações, de ONGs, membros aí, chefes de Estado, a gente teve uma resolução que fala de 300 bilhões de dólares até 2035. Cara, isso é quase 4 vezes a menos.
E pela primeira vez, na verdade assim, né, um dos objetivos que eram estabelecidos era tentar discutir também uma transição energética, ou seja, políticas, estabelecimento ali de pautas econômicas para tentar substituir os combustíveis fósseis por fontes alternativas de energia. Isso não foi citado na resolução final. Ou seja, apesar de ter um comprometimento, ponto importante, tá? Não falou como que vai ser esse financiamento, quando que vai ser o repasse de verbas, qual vai ser o valor que cada país vai liberar. Então, assim, como toda reunião ambiental, sempre falo para vocês, né? As questões ambientais, elas são lindas para serem discutidas em organizações, em fóruns, tal. Mas quando chega no momento decisivo, em que o país tem que saber se ele vai privilegiar as questões econômicas internas do país ou as questões ambientais, as questões econômicas sempre acabam falando mais alto. Então as metas foram pouco ousadas e não tiveram metodologia, né, método para que elas fossem de fato cumpridas. Até por isso, a próxima reunião, que é a COP30 aqui no Brasil, galera, o Brasil está gastando próximo de 5 bilhões, hein, só para conseguir fazer toda a infraestrutura, tudo tal, conseguir estabelecer alguns objetivos para receber a COP30, né? Ela deve ser muito decisiva. Primeiro porque a gente vai ter que confrontar alguns problemas, por exemplo, esses recursos começaram a ser enviados já? Os objetivos, eles estão sendo seguidos de fato? Outro ponto importante, como que a gente vai fazer essa cobrança? Como que vai ser esse repasse de verbas? Isso tudo dentro de um contexto talvez não muito favorável, porque com o Trump sendo eleito, e ele já anunciou que muito possivelmente vai sair do Acordo de Paris, ele se diz um não aquecimentista, né? Fala que não existe aí questões como climáticas e tal, cara, muito possivelmente, não só os Estados Unidos, que junto com os chineses são os maiores emissores de gases de efeito estufa para a atmosfera, mas o Trump é uma grande liderança. Ele pode puxar outros países, a exemplo do Milei, por exemplo, né, que abandonou inclusive a COP29, Argentina, mas também outros governos mais nacionalistas que alegam que essas pautas de mudança de matriz energética comprometem muito a sociedade e também a economia do país. Ou seja, eu diria para vocês que o Brasil vai ter um grande desafio em 2030, na COP30, para conseguir liderar uma discussão eficiente sobre o combate às alterações climáticas. Outro ponto, pessoal, bem importante, está acerca de Benjamin Netanyahu. A gente teve declarações da própria mídia israelense que várias lideranças militares regionais, a exemplo do Mossad, tanto do líder externo como também do líder interno, da inteligência interna e da inteligência externa, como também da Força de Defesa de Israel, que é o Herzi Halevi, que se reuniram e fizeram um pedido conjunto ao Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, nós entendemos os anseios de Israel para conseguir atingir os seus objetivos geopolíticos, enfim. Mas ainda existem reféns, um pouco menos de 100, né, pelo menos é a estimativa, tem muitos que não têm notícia há muito tempo, que precisam ser resgatados. São israelenses e merecem a nossa consideração, mesmo que para isso a gente seja obrigado a negociar com Hamas. Aparentemente, cara, isso foi, totalmente ignorado pelo Benjamin Netanyahu, que não aceita negociar com Hamas. O que, aliás, a gente teve, né, até a demissão do Yoav Gallant, muito possivelmente também por esse motivo. O Gallant e o Netanyahu já não tinham uma ótima relação há bastante tempo. Mas o Gallant, ele cobrava que o Benjamin Netanyahu colocasse como principal objetivo não o estabelecimento de questões geopolíticas, como o controle do corredor Filadélfia, a saída ou eliminação total do Hamas da faixa de Gaza, o estabelecimento, talvez, da resolução 1701 no sul do Líbano. Não, que o objetivo principal deveria ser o resgate dos reféns. Aparentemente, tanto pela recusa em ouvir os principais líderes militares, mas também pela demissão do Yoav Gallant, isso possivelmente não vai ser feito pelo Netanyahu. Os objetivos geopolíticos possivelmente vão ser colocados à frente dos objetivos de resgate dos reféns. Vai lembrar, pessoal, sempre falo para vocês que o Benjamin Netanyahu não é uma unanimidade em Israel, muito pelo contrário. Casos de corrupção, alinhamento com ultranacionalistas do país, que não representa o total de pensamento da população israelense, jogam contra o Benjamin Netanyahu. Mas, claro, enquanto houver guerra e tiver inimigos querendo destruir o Estado israelense, como Hezbollah, Hamas, Irã, enfim, a unidade em torno de um líder que promete destruir esses grupos também se fortalece. Ou seja, politicamente falando, claro que socialmente não, né? Mas politicamente falando, é interessante para o Benjamin Netanyahu ter esses inimigos externos.
A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes relacionadas à OTAN. Sim, Organização Tratado do Atlântico Norte, que tem hoje o líder, o Mark Rutte. O Stoltenberg saiu, faz questão de 1 mês, 2 meses, tô perdendo um pouco do tempo, né? E o Mark Rutte agora, ele é o novo líder. E ele tá começando a se movimentar porque existem alguns perigos percebidos pela OTAN. O primeiro perigo, que inclusive ele até se reuniu com o Trump na sexta-feira para negociar, o Trump nem é presidente dos Estados Unidos ainda, mas claro que ele vai ser pelo menos nos próximos 4 anos. E ele começa já a tentar estabelecer, até porque o Trump já disse, né, que ele exige que os países gastem pelo menos 2% do PIB. Senão os americanos até considerariam enfraquecer a organização militar. Ele falou que ele claro que é retórica eleitoral, né? Ele falou que ele incentivaria que a Rússia, que o Putin atacasse membros da OTAN que não gastassem pelo menos 2% da defesa, aliás, do PIB em defesa, entende? Então, há o medo que ele possa enfraquecer a ajuda à Ucrânia, ajuda à OTAN e por aí vai. O Mark Rutte se reuniu com Trump, alegou que foi uma reunião totalmente produtiva, mas para discutir os perigos de uma aliança entre Coreia do Norte, Rússia e também uma proxy war, estabelecendo também Irã, China, Rússia e Coreia do Norte como os inimigos a serem combatidos. A gente não teve o resultado dessa reunião, mas, segundo a porta-voz da OTAN, foi uma reunião muito proveitosa. Como? Não sabemos. Mas a OTAN também tem uma reunião bem importante. Conselheiros ali da OTAN vão estabelecer uma reunião com a Ucrânia na terça-feira. Vale lembrar sempre que a Ucrânia não é membro da OTAN, mas a OTAN fornece grande parte da ajuda, agora os mísseis de longo alcance, são tanques, enfim, para o combate dos ucranianos. A reunião vai tentar estabelecer como que a Ucrânia vai conseguir responder à ameaça dos Oreshnik, os mísseis balísticos hipersônicos, né, intermediários aí, que foram utilizados pela Rússia contra o solo ucraniano e como que a OTAN pode colaborar para isso. Mas assim, de verdade, é uma coisa muito nova, né? Eu até coloquei para vocês ontem, por exemplo, que os Estados Unidos falam, não, imagina, não representa um perigo, porque é uma arma experimental. Então Putin deve ter um inventário pequeno desse tipo de armamento. Mas o Putin, pelo contrário, coloca, galera, que esse armamento ele conseguiria pegar em todos os pontos do continente europeu. E segundo ele, é um míssil indefensável, porque ele voa numa velocidade Mach 10, né? Ou seja, acima da velocidade do som, e aliás, bem acima, inclusive, e ele pode pegar, por exemplo, no território do Reino Unido em questão de 20 minutos, no território da Alemanha, da Polônia em questão de 10 minutos, ou até menos, entende? Então, é um perigo que a OTAN vai ter que saber, ou estudar junto com os ucranianos, como conseguir se defender. Até porque a Ucrânia deve ser essa área de, entre aspas, testes dos Oreshnik. Ao mesmo tempo, galera, a gente teve o Putin, junto com, na verdade, o Peskov, né, que é o porta-voz do Putin, dando declarações um pouco, vamos colocar uma cutucadinha nos Estados Unidos? Porque foi perguntado, beleza, o Putin, o Rússia, por que vocês usaram, né, esse tipo de equipamento, esse míssil balístico? E eles falaram, bom, primeiro ponto que é para realizar testes, para saber como que ele funciona numa situação de batalha. Até por isso, há o medo que mais vezes seja utilizado na Ucrânia, porque é uma região de guerra, né? Então é bom no sentido militar, por favor, né? Para a Rússia conseguir realizar os seus testes. Outro ponto era passar uma mensagem para o Ocidente, porque o Ocidente, segundo a Rússia, estava escalando o conflito com a cessão de mísseis de longo alcance, com cada vez mais apoio, tudo tal, e a gente precisava dar uma resposta. Tanto que o Peskov colocou que ele tem certeza que agora os Estados Unidos compreenderam a mensagem e vão evitar continuar fazendo uma escalada tão violenta do conflito. Mas a Rússia sabe que é muito mais retórica e argumentativa e geopolítica de uma guerra, guerra híbrida, guerra moderna. A comunicação, a propaganda conta demais. E sabe que no campo de batalha, possivelmente a gente vai continuar com o conflito, pelo menos até assumir o governo Trump. Assumindo o governo Trump, pelos secretários que ele está indicando e pelas suas declarações prévias, penso que ele vai obrigar uma espécie de negociação. Tanto que eu até coloquei que o Congresso americano, principalmente os democratas que são mais favoráveis à continuidade da ajuda à Ucrânia, já estão tentando mobilizar leis que obriguem o Trump a ajudar a Ucrânia, independente do posicionamento político do Trump, tá? Então Putin sabe que, pelo menos num curto prazo, vai ter que continuar com a ofensiva. E a Rússia atravessa também uma dificuldade. Dificuldade com gastos militares, com o número de soldados, militares, enfim.
Tanto que, por exemplo, além da ajuda que a gente tem dos norte-coreanos, inicialmente a gente fala de 10 a 15 mil, mas pode chegar até 100 mil combatentes. E hoje, galera, a gente teve uma informação que além de compartilhamento de tecnologia para os norte-coreanos, também petróleo, o que fere parte das sanções ali aplicadas à Coreia do Norte pela própria ONU, tá? Mas a gente tem também necessidade de mais russos. A Rússia, ela aprovou uma lei agora de perdão de dívida. Pessoas que tenham dívida de até 95 mil dólares terão suas dívidas perdoadas caso lutem na guerra contra a Ucrânia por pelo menos um ano. É mais uma forma da Rússia tentar mobilizar sem convocar reservistas. Porque, de novo, a Rússia está oferecendo um bônus. Vai lá e eu perdoo a sua dívida. Se não tiver combatentes, vai precisar chamar reservistas. E aí entendam, né? É o cara que não se voluntariou, é o cara que não está sendo pago, ou até vai ser pago, né? Mas é o cara que preferia ficar ali de boa, quietinho, né? Ao invés de ir para o campo de batalha. Então, fazer uma convocação, uma mobilização geral, isso gera muito mais prejuízos para a popularidade do Putin do que oferecer soldos, pagamentos, prêmios, como, por exemplo, perdão de dívida. A gente teve também, pessoal, um documento que foi divulgado pela inteligência da Ucrânia, que, segundo eles, foram capturados de informações confidenciais dos russos. Quem divulgou isso foi a mídia Kiev Independent, que começou a ser divulgado também por outras mídias aí ocidentais. Esse documento ele estima um plano que a Rússia tem até 2045, ou seja, um plano aí de longo prazo. Só que, claro, eles divulgaram a parte que interessa para a Ucrânia, que é sobre o futuro da Ucrânia. E segundo o documento, a Rússia já tem um plano oficial para os ucranianos. Esse plano, ele admite dividir a Ucrânia em 3 grandes porções. A primeira porção é o território que já foi invadido, ocupado, feito plebiscito, enfim, consultas populares, que é a região de Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia e a própria Crimeia. Vale lembrar que nem todos esses territórios, principalmente na região de Kherson, Donetsk e Lugansk, estão plenamente ocupados pelos russos. Então a Rússia fez plebiscito, considera que é sua, mas do ponto de vista assim, de militarização, domínio militar, ainda não está. Claro que a Rússia vem avançando, principalmente em Donetsk, mas ainda falta para complementar toda aquela área de domínio. Segundo a informação da Ucrânia, a Rússia considera que até 2026 todos esses territórios vão ser anexados pelos russos. A região oeste, ali próximo de Lviv, enfim, vai ficar uma disputa para saber quem vai dominar aquelas áreas, podendo ser a Polônia, podendo ser a Hungria, podendo ser, por exemplo, a Romênia, territórios próximos ali da região, que vão pegar áreas do oeste ucraniano, e que a outra região, que é mais o centro, região de Kiev e outras cidades importantes, vai continuar sendo a Ucrânia. Só que a Ucrânia com a obrigatoriedade de não entrar para a OTAN. Lembrando, pessoal, que seria uma espécie de posição neutra da Ucrânia de não combater os russos e não pertencer à aliança militar. Kiev, claro, divulgando esse documento, tenta mostrar para o mundo, olha o que os russos querem fazer com a gente. Ainda falta uma confirmação que esse documento é oficial. Se de fato for, galera, claro que eu compartilho com vocês no próximo vídeo. A gente teve também, pessoal, além da Suécia, da Finlândia, agora a Noruega também, divulgando documentos oficiais ali para a sua população, para saber como lidar em uma eventual situação de guerra. O Reino Unido, coloquei para vocês, a partir do seu comandante militar, colocando, galera, que poderia fazer, caso fosse confrontado, caso fosse pedido, mandar o seu exército para o campo de batalha no leste europeu na questão da mesma noite, no mesmo dia. E agora, a própria Alemanha. A Alemanha divulgou um documento oficial, na verdade o documento já existia, tá? Porque a Alemanha, vale lembrar, é uma grande potência econômica, a maior do continente europeu, e uma grande potência bélica também. Claro que é mais potência econômica do que exatamente potência bélica. Como eu sempre falo para vocês, a Europa, do ponto de vista tecnológico, era super interessante, tá? Com equipamentos de pontos, mísseis Taurus, blindados, tanques, capacidade tecnológica, mas desde a década de 90, final da Guerra Fria, quando não havia mais a preocupação de uma guerra mundial iminente, os europeus eles preferiram gastar em welfare state do que exatamente em campanhas militares. Por isso, as críticas do Trump, inclusive, que vários países europeus não gastavam pelo menos 2% do seu PIB em defesa, tá? A Alemanha talvez fosse um dos símbolos disso. Grande tecnologia, mas falta de capacidade, falta de inventário. Até mesmo em número de forças armadas, hein?
Tanto que, por exemplo, a gente teve esse ano o Olaf Scholz, ele divulgando o plano ousado, investimentos na casa de 100 bilhões de euros, mas uma mudança na forma como você faz o alistamento do exército alemão, para tentar aumentar o contingente. A Alemanha, vale lembrar, é o país que é como se fosse o núcleo da Europa, é a transição do leste europeu para a Europa Ocidental. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, da usina de Zaporizhia, que é a usina nuclear a maior do continente europeu, um eventual acidente entre aspas, né? Ou eventual rachadura, enfim, na infraestrutura, poderia fazer com que a radiação chegasse sim até a Alemanha. A gente fala, ó, Ucrânia, Polônia e Alemanha, está muito próxima do conflito. É o primeiro país da Europa Ocidental que enfrentaria as possíveis repercussões. Sendo uma grande liderança política e econômica, ela apresentou ali o seu plano Deutschland, que basicamente o pessoal fala como que a Alemanha responderia a uma eventual guerra. Em momento que o Putin acabou de anunciar a mudança da sua doutrina nuclear, esse documento ter sido compartilhado a esmo pela mídia e tal, olha, galera, acho que não é, de novo, né? Não são coincidências, não são coincidências. O documento fala, por exemplo, galera, dentre outras coisas, tá? Uma forma de como que a Alemanha conseguiria responder, na verdade não só a Alemanha, mas todo o continente europeu e toda a OTAN. A ideia é você fazer contra-ataques, né, ou tentar atacar ou responder ao avanço que a Rússia primeiro faria no leste europeu para tentar evitar que a Rússia visasse também todo o continente europeu. Para isso, a Alemanha, de novo, a situação é uma guerra híbrida, não é só no campo de batalha. No campo de batalha, eles falam em quase 200 mil veículos militares da OTAN que passariam pelo solo da Alemanha e quase 1 milhão de militares que poderiam ser utilizados no campo de batalha aí contra os russos. Mas eles também falam em campanhas para assegurar a cibersegurança, contra campanhas de desinformação. Por exemplo, a gente acabou de ter, galera, um cabo submarino que foi rompido, aparentemente num acidente ou num ato de sabotagem ali no mar na região próxima da Finlândia, entende? Então, tudo isso, eles alegam que podem, não afirmam, né? Porque não há provas, mas que pode ter sido os russos na tentativa de cortar a comunicação. Hoje, era um país sem comunicação, um país isolado. É um país que não consegue ter inteligência, os seus satélites, enfim, para conseguir estabelecer as melhores lógicas, as melhores atitudes num campo de batalha. Então, a Alemanha anuncia que está preparada para todos esses cenários, inclusive colocando que eles vão fazer proteção para a infraestrutura, tanto de energia como também de comunicação, e uma espécie de ligação entre empresas privadas e o próprio Estado, tanto para treinamento de civis, para eventuais campanhas militares, como mesmo para utilizar essas indústrias para não produzir mais somente produtos industriais de metalurgia, enfim, mas também para questões militares. Ou seja, percebam que há uma mobilização geral do continente europeu para uma resposta em uma eventual guerra contra a Rússia. Panfletos, Suécia, Finlândia, Noruega, Reino Unido fazendo ameaças, Alemanha agora fazendo, não ameaças, né, mas coincidentemente soltando o documento aí, liberando o documento pela mídia, né, dessa tentativa de conter o avanço dos russos, há uma preocupação de fato no continente europeu. Para finalizar, pessoal, a gente vai falar também sobre a JBS, para quem não sabe, empresa que atua no setor de carnes, né, principalmente, sendo dono da Friboi, da Marfrig, Masterboy, e que vem respondendo às críticas da França. Como assim? Já falei para vocês do acordo Mercosul Europeia, que prevê que os países do Mercosul coloquem livremente seus produtos no mercado europeu e os países da União Europeia coloquem seu produto livremente no mercado do Mercosul. A grande questão é que nós temos aqui no Mercosul países como Brasil, Argentina, Paraguai, principalmente o Brasil, que tem uma agricultura e uma pecuária mais competitiva que muitos países europeus, principalmente que os franceses, que são conhecidos como o celeiro agrícola do continente europeu. Então, a nossa produção poderia quebrar os produtores locais. Por isso, tivemos manifestações de agricultores que jogaram até estrume contra lideranças políticas regionais, né? Alegando que existem muitas regulamentações, que o acordo Mercosul-Europeia quebraria os produtores franceses. E a França, a partir do Macron, do primeiro-ministro, de lideranças políticas, faz questão de falar que não vai assinar esse acordo. A gente teve, por exemplo, o líder global, diretor das finanças global da Danone, falando que não compraria mais soja brasileira, se bem que isso acabou não se confirmando. E agora o Carrefour da França, tá? Alegando que não compraria mais carne do Mercosul, como uma espécie de apoio aos pecuaristas franceses. O que o nosso agronegócio falou? Ah, é? Então vocês
Lembrando, o Carrefour do Brasil, claro que pertence ao Carrefour Global, mas não sofreria. O Carrefour do Brasil poderia continuar comprando, né, as carnes brasileiras. E convenhamos, galera, que é muito mais simbólico, porque o Carrefour da França já comprava praticamente todas as carnes vindas de pecuaristas franceses, tá? Mas olha, não compramos mais no Mercosul. Não vai mudar muita coisa, mas é muito mais simbólico. O nosso... Ah, é? Então beleza, né? Bom, já que a nossa carne não serve para o Carrefour da França, a nossa carne também não serve para o Carrefour do Brasil. A gente teve, inclusive, galera, caminhões que estavam deslocando mercadorias em direção ao Carrefour aqui do Brasil, que voltaram atrás, hein? Então isso está servindo como se fosse uma espécie de alerta, um boicote ao Carrefour brasileiro por conta de declarações da liderança do Carrefour global. Muito possivelmente, o que as nossas associações do agronegócio desejam é que haja um pedido de desculpa e uma tentativa por parte do governo francês de fato fechar o acordo Mercosul-União Europeia. Olha, pessoal, estamos começando a travar uma espécie de guerra comercial e uma resposta adequada ao extremo protecionismo que os franceses fazem em relação à sua agropecuária. E para finalizar, pessoal, a gente teve também o Kim Jong-un, liderança da Coreia do Norte, colocando que a proximidade do exército dos Estados Unidos com a Coreia do Sul e com o Japão pode provocar, de fato, uma guerra real. O Kim Jong-un, a partir da KNCA, que é a mídia estatal da Coreia do Norte, divulgou que movimentações dos Estados Unidos num passado recente, como, por exemplo, grupo de ataques dos porta-aviões George Washington, realizando no dia 13 a 15 de novembro manobras conjuntas com o Japão e com a Coreia do Sul nas águas da Península Coreana, ao mesmo tempo que o submarino nuclear Columbia chegou e pousou não, né, mas estacionou ali, galera, no porto de Busan, isso demonstram que os Estados Unidos estão aumentando a sua presença militar próximo da Península Coreana e que a Coreia do Norte hoje, até com uma parceria robusta com os russos, vê que há algum tipo de chance de retaliação porque os americanos, com seus exercícios militares, estão procurando a guerra na região. Claro, de novo, né? Coreia do Sul e Japão alegam que esses exercícios só são realizados, o próprio Shigeru Ishiba, por exemplo, que é hoje o primeiro-ministro japonês, porque existe o medo dos norte-coreanos. Então fica jogando a responsabilidade do outro pela escalada da violência. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.